E aí, rapaziada, vamos para a previsão do capítulo 296 de Blue Lock, que eu tenho uma pedrada para lançar aqui para vocês, na sinceridade, de como o Nag cerebral é real e ele vai usar isso nesse próximo capítulo. E para você não ficar perdido aí, o próximo capítulo vai se chamar Experiência com Suco Cerebral, até onde eu vi pelo menos. E eu vou destrinchar esse título que já deu a resposta sobre o que vai ser esse capítulo. Então se prepare e se inscreve no canal. E assim, gente, eu tinha muita coisa pra analisar aqui, pra falar aqui, mas esse vídeo vai ser totalmente improvisado, sem roteiro, então se sair alguma gaguejada, tá aí, é isso, vai ser isso. Eu separei vários tópicos aqui pra gente entender o que pode ser esse capítulo aqui, e assim, quando eu fui formulando todo o conceito desse capítulo, destrinchando o título, e eu cheguei numa resposta, mano, que eu acho que faz muito sentido nesse capítulo. Primeiro, vai focar em quem nesse capítulo que eu acho? Eu acho que vai focar no Nag. Por que eu acho isso? Porque no capítulo 295, o anterior, já finalizou o que tinha pra finalizar ali. O Izag e o Rin recebendo a proposta do top 1, quem ia ser, os dois empataram em top 1, cada um recebendo uma oferta, o Rin do Royale e o Izag do Bastard, até aí beleza, mas o que ficou em aberto no capítulo anterior foi a partida do Manshine contra o Barcha, que a gente só acompanhou o primeiro gol. Então eu acho que esse capítulo vai se focar no Nag. E por que eu acho isso? Podia, sei lá, eu podia vir aqui e falar que vai focar no Bashira, ou vai focar no Shigiri, ou vai focar no Ureu, mas na minha visão vai focar mais no Nag. Por que eu acho que vai focar no Nag? Porque assim, quando a gente fala de alguém cerebral, a gente já pode pensar no Ureu, que ele vai fazer alguma coisa, só que se a gente pensa no Ureu fazendo alguma coisa, fazendo uma experiência do suco cerebral, a gente também puxa o Nag pra conversa. Os dois é carne e unha, então se tem Ureu, vai ter o Nag, se tem o Nag, vai ter o Ureu nessa minha teoria aqui, dessa previsão. E pra gente começar isso tudo destrinchar, a gente tem que entender o que é o Nag, o que é o ego do Nag, como que ele foi parar do Nag inicial até esse Nag. E a gente sabe que o Nag não se importava em jogar bola, ele só foi jogar bola porque o Ureu convidou ele. Então o começo do Nag, você vê um personagem desinteressante, sobretudo. Não que ele é desinteressante a pessoa do Nag, mas o Nag, ele se desinteressa por qualquer coisa. Ele é um cara em tédio. Ele é um cara tedioso. Ele é uma pessoa que sente tédio rápido. E ele precisa de alguma coisa para motivar ele para sair dessa inércia que ele tem. E nos capítulos anteriores agora, o Nag chega pro Reu e fala: Reu, eu quero um novo ego porque eu não tô conseguindo me motivar mais. Então me dá um novo ego, vamos procurar um novo ego. Então aqui o Nag tá procurando um novo ego. E é a partir disso que o jogo do Manshine contra o Barcha começa. Então isso acontece, essa conversa com o Ureu e o Nag acontece antes do jogo do Barcha versus o Manshine. E essa conversa aqui só acontece por um motivo. O Nag já tinha cumprido o objetivo anterior dele, que era derrotar o Izag, era superar o Izag. Ele superou no jogo do Manshine contra o Bastard. Então o Nag tá procurando agora um novo ego porque ele tá se sentindo desinteressado de novo. Ele voltou à escala 0. Ele voltou a ficar como ele era lá no começo, quando ele não tinha um objetivo a seguir. E é interessante porque a gente vê na fase de seleção do Blue Lock que o Nag só deixou o Ureu porque, na minha visão, o Ureu já era uma pessoa comum e o Nag tava desinteressado, ele tava meio que na inércia com o Ureu. E para se desafiar, para alcançar o Izag, ele foi junto com o Izag. Então tem todo esse envolvimento do Nag ter perdido o interesse em coisas e ele procurando um objetivo para seguir motivado. Mas beleza, eu dei todo esse backstory aqui para falar do que? Pra gente destrinchar esse título desse capítulo. Só que antes disso eu preciso explicar o que é ego. O ego, ele determina a vivência e os atos do indivíduo, ou seja, a pessoa vai viver por aquilo. Todos os atos dela vai ser para alcançar aquele objetivo.
Por exemplo, no caso do Nagi que eu acabei de falar, que ele junto com o Ureu, ele quer a ajuda do Ureu para conseguir um novo ego porque ele já tinha cumprido o objetivo dele anterior. Ele já tinha vivenciado, ele já tinha feito de tudo, todos os atos deles para alcançar o objetivo dele, que era superar o Izag. Ele fez isso e meio que o ego dele agora acabou, desapareceu porque ele já cumpriu aquilo. Então, outros exemplos, o Barou ser o melhor do mundo e dominar o mundo do futebol como um rei, ser o melhor do mundo. O Izag também, o ego dele é querer ser o melhor do mundo também. O Rin já é alcançar o irmão dele procurando um reconhecimento. Então, cada personagem tem um ego fixo. Só que o Nagi é muito diferente. O Nagi, ele tem um ego variável, ele tem um ego que pode mudar. Ele muda a partir de quando ele cumpre o objetivo do ego dele naquele momento. Então não é um personagem que vai ficar fixo naquele ego. Vai ser, eu quero ser o melhor do mundo, eu vou buscar isso até o final da minha carreira e é isso. Não. O Nagi tem objetivos, ele tem um ego que ele vai fazer de tudo, vai fazer todos os atos para alcançar aquele objetivo. E quando ele alcançar, ele vai ficar desinteressado naquilo. É tipo assim, dá pra até dar um exemplo no mundo real. Eu já vivenciei esse negócio aqui, então dá pra falar de verdade como que acontece. Uma pessoa que nunca teve uma piscina, quando ela tem uma piscina em casa, ela vai curtir muito, sei lá, uns 2 anos, muito essa piscina. Só que depois ela acaba ficando desinteressada, depois ela quase nem usa. Então assim, esse daqui é o Nagi. Ele é um personagem que perde o interesse depois que ele conquista o objetivo dele. Mas beleza. Agora vamos partir pro capítulo de verdade aqui. O que significa experiência? Experiência é o conhecimento adquirido por base nos dados que você teve. E o que é o suco cerebral? O suco cerebral ou sulco cerebral, que tem um L entre o U e o C. Antes eu queria explicar para vocês, dar uma mini aula aqui sobre o cérebro. No cérebro é possível observar 2 regiões bem distintas. Uma região conhecida como substância cinzenta, a outra conhecida como substância branca. A substância cinzenta ela vai apresentar corpos celulares de neurônios que pode ser vista mais externamente. E essa porção é conhecida como córtex cerebral. E ela recebe os impulsos provenientes de vários locais para que sejam processados. Existem regiões do córtex especializadas em interpretar sensações, sons, odores, desenvolver pensamentos, guardar lembranças e controlar movimentos, por exemplo. Só que internamente ao córtex está a substância branca. E olha que coincidência. Substância branca, o Nagi tem o cabelo branco. Eu não sei se isso é coincidência, se o autor pensou nisso, mas tá aí. Então, tem a substância branca com coloração mais esbranquiçada que o córtex. E eu falei isso tudo por quê? Porque externamente ao córtex é possível notar que o cérebro é cheio de sulcos, os quais delimitam giros ou circunvoluções cerebrais. E esses sulcos são formados pelas dobraduras que vão surgir no córtex, que aumenta a maneira mais rápida que a substância branca. E eu falei esse negócio tudo aqui que eu tenho certeza que você deve ter passado o vídeo, mas se você ficou, eu tô criando aqui uma base para o que vem nesse título. Os sulcos são importantes porque garantem um aumento do volume cerebral. E só frisa nessa parte, os sulcos são importantes porque garantem um aumento do volume cerebral. E aí eu fui pesquisar o que é esse suco cerebral, o que ele faz. O aumento do volume cerebral pode estar associado a um melhor desempenho em funções cognitivas como a memória, o raciocínio e o planejamento. E para manter o cérebro estimulado, que isso tem relação com o suco cerebral, então para manter o cérebro estimulado para acontecer esse suco cerebral, você pode manter ele ativo com jogos eletrônicos, quebra-cabeças, exercícios que exigem raciocínio rápido. E olha que coincidência, jogos eletrônicos. O que o Nagi faz quando ele normalmente não está jogando bola? Ele está jogando. E no campo, quando ele está jogando, quando ele recebe uma bola ou quando ele vai fazer o gol, exige um raciocínio rápido que a gente já considera o Nagi como um cara do improviso. E o que é o improviso? É o raciocínio rápido, entende? Então, a minha previsão aqui, resumindo tudo esse negócio que eu falei, é
O Ureu pode ter feito uma experiência com o Nagi antes da partida e visto que ele tem um melhor desempenho quando o desafio é mais impossível. E isso estimula ele a procurar uma solução. E aquele Nagi todo desinteressado perde espaço para um Nagi ativo e com um ego que é estimulado. É isso, o Nagi vai ser diferente dos outros jogadores. Ele vai precisar ser sempre estimulado nas partidas e o Ureu entendeu isso. Exemplo, o Ureu pode ter visto o Nagi jogando o videogame dele, que é uma coisa que ele nunca perde a vontade de jogar. E por que isso acontece? Porque sempre no jogo vai ter alguém mais forte, vai ter um boss mais forte, que ele vai ter um estímulo para continuar jogando e alcançando o objetivo para derrotar aquilo. E é assim que o ego do Nagi funciona. Por exemplo, com o Izag ele perdeu o ego dele, entre aspas, porque ele já cumpriu o objetivo dele. Com isso ele precisa de um novo estímulo. É por isso que eu acho que o ego do Nagi é algo que tem que ser estimulado. E aqui é o que eu acho que vai acontecer nessa partida, onde o Ureu percebeu isso. O Ureu vai fazer essa experiência com o estilo do Nagi. O Ureu vai chutar o balaço, vai chutar a bola, vai mandar bolas impossíveis para o Nagi tentar receber e estimular os raciocínios rápido dele. Seria como se fosse o Shidou, só que ao invés de tentar fazer gols impossíveis, seria o Nagi ser estimulado para fazer jogadas impossíveis e não só gols. E faz sentido, já que o Nagi e o Ureu entenderam que vão buscar o gol quando tiverem oportunidades, mas o que eles podem conseguir mais valor nesse momento aqui, que eles estão buscando ficar entre os 23, são jogadas para terem destaque maior. E com certeza, com as jogadas do Nagi, que ele consegue fazer de um jeito absurdo, os times vão dar um valor maior para ele. E é isso que eu penso sobre esse título, experiência com sugo cerebral. É o Ureu descobrindo como estimular o Nagi e assim o Nagi vai conseguir desempenhar um melhor futebol. E não necessariamente o Nagi vai ter um ego fixo, não. O ego do Nagi é variado e ele vai ser estimulado a partir do desafio que ele tem pela frente. E acabando aquele desafio, ele vai ter um novo ego. Então o ego dele é cíclico, sempre vai estar mudando de acordo com o objetivo que ele tem. Assim como foi com o Izag, que ele teve o ego dele procurando fazer tudo, procurando alcançar aquilo, e ele alcançou derrotando o Izag e agora ele vai partir para outro ego, que nesse momento pode ser fazer jogadas impossíveis para ajudar o time dele a vencer e ele conseguiu o valor para chegar entre os 23 jogadores. Rapaziada, é isso daí que eu acho que vai ser esse próximo capítulo. Então se inscreve aí no canal, curte o vídeo se você gostou, comenta aí o que você acha disso tudo daí. Até o próximo vídeo, valeu gente!